Fala galera, boa noite. Tá convidando aqui o pessoal, vai rolar uma live aqui sobre teatro e vai ser uma benção. Eu, Hugo Valente e meu amigo João Gabriel. Tá convidando a galera aqui e vai ser benção. Convidando a galera aqui. Quem for entrando aí, puder convidar também, chama geral que vai ser um bate-papo maneiro, com conteúdo muito legal. Esse cara que vai estar comigo aqui, João Gabriel, é uma bênção, é um cara que é referência e manda muito bem no teatro, cara. O cara que entendeu que o chamado dele é pra essa arte, né? De atuar, teatro e tudo, isso é muito legal. E a gente vai estar falando um pouquinho sobre isso hoje, aqui na live. Tá? Quem puder estar compartilhando aí, chamando geral, faça isso que vai ser bênção. E a gente vai batendo um papo por aqui. Roberto Schwab, seja bem-vindo. Meu pastor Luan Malheiros, bênção pura. Fernanda, meu amor, sejam bem-vindos. Sim, sim. Já tá rolando tempo. Meu mano João Gabriel tá aqui. Eu vou estar convidando ele pra gente estar batendo um papo, trocando uma ideia. Peço a vocês que estão chegando aí que possam ir compartilhando, chamando a galera aí pra gente fazer esse bate-papo aí abençoado. Tá bom? Vou convidar aqui meu mano João Gabriel. E a gente vai interagindo aqui. Pode descobrir um negócio novo aqui. Fazer uma transmissão ao vivo com o João Gabriel. Irmão Cláudio Valente, lá de Portugal. Uma das minhas referências aí quando se fala de canto, quando se fala de adoração, é esse cara aí. João Gabriel, meu mano. E aí? Boa noite, paz, meu querido. Tudo Boa bem? noite, mano. Tudo bem? Tá dando pra ouvir? Tá dando pra ouvir legal aí? Tá. Como é que tá? Tá sim, tá tranquilo. Tá. Aqui também tá de boa. Pô, mano, só queria te agradecer de verdade. Pra mim é um prestígio, é uma honra tá compartilhando aí Pô, mano, sobre artes, sobre ministérios, sobre chamado com a pessoa que é referência, como eu falei, pra mim e pra muitas pessoas, cara. Pode ter certeza disso. É uma felicidade muito pra grande pra mim, mim, de pra mim verdade. é que é pra mim é que é uma honra ter recebido esse convite. É muito legal falar sobre arte pra mim, é uma parada que eu sou apaixonado. Eu leio muito sobre, eu curto demais, assisto bastante. E a gente tenta produzir o máximo que a gente pode. E é uma área que é difícil de trabalhar, mas é muito legal. É muito legal. É muito prazerosa de se fazer. Entendeu? É muito. Imagina. Sei lá, eu acho que o lance da arte ela consegue alcançar de uma maneira que outras formas não conseguem, sabe? Aí por isso que eu gosto. Sim, é um instrumento muito potente, né, Gabriel? Eu vejo dessa forma, né, mano? Porque às vezes até uma pregação em si, a palavra em si, ela passada através de uma peça, né, um teatro como um todo, Uhum. eu acho que a percepção e a absorção do conteúdo é mais fácil. Eu digo por mim, Sim, cara. Cara, já teve peças ali da igreja, inclusive muitas que você participou, e, cara, me abençoaram de uma forma assim tão absurda, cara, porque você entende melhor, às vezes, a mensagem, né? E isso é sim, muito legal, cara, porque é uma estratégia muito abençoada e é um ministério que, assim, eu admiro demais. Vou te ser sincero, eu sou meio ignorante nessa parte, cara, porque, assim, eu nunca tive muito talento para atuar e tudo mais. Mas eu acho tão lindo, cara. Eu tava até comentando isso com a Fernanda, com a minha esposa. Eu falei, cara, eu acho tão legal quem tem esse dom, quem tem esse talento de estar atuando, até para memorizar texto e uhum. tudo. Cara, eu sou muito ruim para isso. E eu O admiro negócio, tanto quem consegue, assim como você. o negócio do teatro Desculpa, perdão.
Nada. O negócio do teatro, a galera sempre fala que não consegue ou que tem medo por causa dos textos que são muito grandes, são muitas marcações e muita coisa para decorar. Mas com o tempo você pega a manha e você encontra a sua técnica. Entendeu? É tudo um treinamento. É exercício de repetição, repetição, repetição. O teatro ele é muito uma arte de colaboração. Você vai gastar muito mais tempo decorando um texto, você vai gastar muito mais tempo preparando o elenco, trabalhando para o dia do espetáculo do que propriamente o dia do espetáculo. Sabe? A construção dos personagens, a preparação do ator, a forma como ele vai decorar o texto, tudo isso é técnica. Isso aí é a parte mais tranquila do teatro. Essa é a parte mais tranquila do teatro, sabe? Porque o palco mesmo é que geralmente gera pânico nas pessoas, gera medo, pavor. Na verdade, não, cara, quando você sobe lá, você, pelo menos comigo, é uma sensação de tá muito entregue o que eu tô fazendo ali, sabe? O teatro ele me encanta porque ele agrega todas as artes, sabe? Você consegue trazer a música para dentro do teatro, você consegue trazer a dança para dentro do teatro, você consegue trazer a pintura para dentro do teatro e tudo isso funcionar de uma maneira onde todo mundo consiga participar. O teatro ele agrega, sabe? E é por isso que eu sou muito apaixonado pelo teatro. Tem um escritor, peraí, virou a câmera. Peraí. Tem um escritor brasileiro que ele tem uma frase que eu amo. Ele diz que a arte existe porque a vida não é o bastante. Entendeu? Brabo isso. É muito legal esse pensamento. Meu celular tá falhando. Peraí. Ele diz que a arte existe porque a vida não é o bastante. E o que acontece? Quando a gente começa a pensar sobre fazer arte, principalmente... Eu costumo mais falar sobre fazer arte do que fazer arte cristã. Porque, para mim, a arte ela é divina em todos os sentidos. Tipo, se você compõe porque você tem uma fagulha divina dentro de você, uma parte de Deus dentro de você que te inspira a compor. E aí a gente vai falar sobre uma pessoa que escreve uma peça cristã, ou uma pessoa que escreve um texto cristão, ou uma pessoa que só escreve uma peça, ou só escreve um texto. Eu acho que tudo isso é válido, principalmente para quem está começando. Eu acho que uma pessoa que é cristã e ela quer começar a escrever uma peça, ela quer começar a compor, ela tem que começar a fazer. Ela não tem que começar a fazer de maneira cristã. Eu sei que isso parece meio assustador, mas é o mais lógico. Por quê? Porque quando você começa a compor só pensando na igreja, ou quando você começa a compor só pensando em passagens bíblicas, em construções para Deus, você se limita como artista. Entendeu? A nossa boca só vai falar do que o nosso coração está cheio. E eu acho que é legal a gente conseguir falar sobre as nossas dores do dia a dia, sobre as nossas alegrias, sobre as nossas felicidades. E a forma como a gente vai colocar isso para as pessoas é que vai trazer Deus para dentro do coração delas. Eu amo escrever peças onde eu consiga resolver os problemas humanos com as pessoas humanas. Entendeu? Dificilmente você vai ver um texto meu onde eu vou fazer Jesus entrar no meio da história e ele trazer uma cura milagrosa, ele trazer uma solução milagrosa. Eu acho que o teatro, principalmente o teatro, ele tem um papel muito crítico, sabe? Ele tem o papel de mostrar para o ser humano que ele consegue resolver os próprios problemas baseado naquilo que Jesus deixou pra gente. Sabe? Eu acho que o evangelho ele é muito rico. E usar as lições do evangelho dentro do teatro de uma maneira prática é a forma como a gente consegue transformar não só a igreja, mas a sociedade. Entendeu? E eu acho que é aí que a gente precisa começar... Pode falar. Eu falo muito, mano. Se deixar, eu vou embora. Isso assim... Não, mano. Isso é gostoso demais estar absorvendo esse conteúdo. Porque, assim, é uma visão que eu, por exemplo, eu não tinha. Entendeu? Uhum. Eu, na minha ignorância, vamos dizer assim, eu achei que, tipo assim, você começasse a se interessar pelo assunto, vamos dizer assim, né, teatro e tudo mais. Eu achava que o ponto inicial teria que você se aprofundar na palavra, não que não seja também, que é de grande importância, mas você me mostrou uma visão aí que é muito além disso, mano. Sim. E isso é muito legal, cara, porque eu não tinha essa visão, entendeu? E olhando pelo ângulo que você expressou,
que você colocou, cara, é uma estratégia tão potente e tão além daquilo que a Uhum. gente às vezes julga na simplicidade, que é lindo de ver, cara. É mais lindo até do que eu imaginava, entende? E isso é muito legal. Cara, eu queria saber de você em que momento que tu chegou e virou a chave, não sei se foi assim, e virou a chave e falou assim, cara, esse é meu chamado, isso é o que eu quero fazer. Porque eu sei que tu além do teatro, faz outras coisas muito bem também, pregando também. Eu acho muito brabo você pregando e, pô, se é Uhum. que você pode falar isso, eu sou teu fã quando se trata Mano, tá disso, travando um porque tu pouco é um cara pra que mim. lida muito bem com a palavra. Deu uma travada? Acho que travou, né? Acho que travou o dele. Você pode repetir o finalzinho que tá travando um pouco pra mim? A dele tava gravando. Tá. Travou um pouco pra mim, você Então, pode repetir o finalzinho? eu tava falando a respeito da chave virada, vamos dizer assim, né? O momento que você chegou Uhum. e enxergou que esse era o teu ministério. Não que seja só esse o teu ministério, que eu sei que tu pregando também é uma potência e eu te admiro muito também por isso. Já tive o prazer de desfrutar de pregações que você fez e é muito lindo, cara, ver essa facilidade que você tem, esse talento que você tem na palavra. E isso é muito legal de assistir, de presenciar. Em que momento que tu chegou e viu que esse era um dos teus ministérios, assim, para você estar atuando? Então, cara, eu não sei. O que que acontece? Eu me apaixonei primeiro depois pela palavra. Por isso que eu falo que o processo inverso, porque é como funcionou comigo. Eu sei de pessoas que têm outros processos, que se apaixonaram pela palavra e quiseram torná-la prática no teatro. Mas comigo não. Uhum. Primeiro eu me apaixonei pelo teatro, depois pela palavra, sendo que eu sempre fui cristão. Eu sou de uma família, eu sou da terceira geração de cristãos da minha família. Meus avós eram cristãos, meus pais eram, e eu sou cristão. O que que acontece? Quando eu me apaixono pelo. Eu não me apaixono pelo teatro, eu me apaixono por novela. Eu sei que é bobo falar, e para algumas pessoas não vai fazer sentido, mas essa é a minha realidade. Eu me apaixonei pelas novelas. Eu me encantei pelas novelas mais bobas, Malhação, todas essas bobeiradas da Globo, eu me apaixonei por aquilo. E Aham. eu achava incrível como aquelas pessoas faziam eu me emocionar. Sabe? Como eu olhava para aquilo, eu tinha admiração por aquilo, eu falava, cara, é isso que eu quero para minha vida. Sendo quando criança, na igreja, sempre tinha peça de Natal, peça de Páscoa, as famosas cantatas de Natal, e eu gostava muito de fazer aquilo, decorar poesia para falar no último culto do ano. As igrejas mais tradicionais antigamente tinham essa cultura. E isso me encantava. E eu sempre me dei muito bem dentro disso, decorava texto fácil, era legal. Porque minha mãe, minhas tias faziam isso, e isso foi passado para mim, de fazer isso na igreja. Quando eu decido que eu quero isso para minha vida, eu começo a procurar um lugar para estudar. Estudar teatro mesmo. E aí eu vou para o centro da cidade, eu vou estudar eu vou para a Estudantina, tinha um professor de teatro lá, que eu conheci através da prefeitura, e me envolvo naquilo e começo a amar aquilo. Sendo que eu começo a ser confrontado com uma realidade que naquela época eu não conseguia lidar muito bem, que é a questão de tudo que envolve o teatro, que é o pensamento do artista, a liberdade que ele propõe, a construção dos personagens que iam confrontar algumas realidades, eu não digo nem do evangelho, mas alguns princípios que eu tinha religiosos, outros que são meus princípios ainda e que eu não abria mão. E aí eu começo a querer entender como que eu vou fazer para Deus. Vocês estão tá me ouvindo de boa? Porque o meu fone tá saindo Tá toda dando umas hora. travadinhas aqui, mas tá Ah, tá. dando para compreender. De vez em quando tá dando umas travadinhas. Aí eu fico me apaixonado por isso e eu começo a querer descobrir como é que eu vou fazer. Aí eu descubro o CTMDT do Diante do Trono, descubro que lá tem artes, que é um conservatório cristão, eu falo, cara, eu vou pra lá. E aí eu começo nesse ímpeto de ir pra lá, mas era super caro na época, eu não tinha condições. E aí eu descubro que o Giovanni Si abriu um treinamento de teatro, um instituto. E aí eu começo a minha loucura de ir pra esse instituto. E, mano, o processo é enorme, não vai dar tempo de falar, e aí eu consigo entrar no instituto. E isso mudou minha vida.
Mudou minha vida, porque foi quando eu fui estudar os verdadeiros pensadores do teatro, fui fazer os treinamentos corretos. Só que assim, no Giovannici eu fui treinado para ser um missionário artista. Então a minha mentalidade hoje é como eu vou ganhar pessoas para Jesus através dessa arte. Entendeu? E que é diferente do ministério de teatro e do ministério de artes que serve à igreja. São duas coisas diferentes. Existe o meu ministério enquanto João Gabriel, como um criador de arte, como um pensador de teatro, que eu gosto de... Por exemplo, o que eu mais gosto de fazer é escrever, na verdade. Entendeu? Então, assim, existe o meu ministério como pessoa, de como eu quero alcançar pessoas através da arte. E existe a forma como eu sirvo a minha igreja com o que eu tenho. São dois lugares diferentes. Eu, como João Gabriel, não posso querer usar a igreja como um trampolim para projetar o que eu sou como artista. Sim. Pode acontecer? Pode. Deus pode criar essa situação? Pode. Mas eu não posso me planejar para usar a igreja como um trampolim. Para eu me projetar como artista. Eu tenho que me projetar como artista por aquilo que eu sou. Por isso que eu geralmente penso a arte como eu vou alcançar um mundo com ela. Paulo ele vai dizer que nós somos cartas abertas para o mundo ler. Sabe? E como o mundo vai me ler se eu só escrevo para quem já faz parte da igreja? Entendeu? Como eu vou ser uma carta aberta para o mundo ler se o mundo não consegue entender do que eu estou falando? Essa é uma das minhas maiores preocupações com a arte cristã hoje em dia, e eu falo isso do teatro também. Por exemplo, eu sou apaixonado pelo Giovannici, todo mundo sabe, não é segredo para ninguém. E eles fizeram uma peça que eu me apaixonei. Eu assisti 5 vezes, mano. O nome da peça era Rua Azusa. Contava a história do avivamento que deu origem às igrejas do Brasil, né? Da Assembleia de Deus e da Igreja Quadrangular e de outras igrejas. E eles contam isso, mas no âmbito da perseguição aos negros nos Estados Unidos. Quase que do período da abolição dos negros nos Estados Unidos. E qual foi a relevância do avivamento para a sociedade? Sabe? E esse tem sido o meu pensamento hoje em dia. Qual é a relevância do que eu produzo para a sociedade? Para as pessoas. Não só para a igreja. A igreja ela está sendo ministrada, ela está sendo alimentada, ela está sendo construída diariamente, semanalmente, nos cultos. Como eu, como artista, vou alcançar as pessoas de fora. Como a minha arte está impactando lá fora. Sabe? E isso que tem me movido. E o que me assusta hoje muito é ver a quantidade de críticas que artistas que pensam para fora sofrem da própria igreja. Entendeu? Como que essas pessoas que estão entendendo que o mundo precisa ser tocado por Jesus e estão usando essa arte para tocar as pessoas lá fora são criticadas. Sabe? Existe, e é aí que... Se artista é errado? Não. Se artista é maravilhoso, ser artista. Sabe? A gente precisa declarar para o mundo como a gente vai falar da dor e do sofrimento e onde a gente vai achar descanso para isso. Aonde eu vou colocar a minha dor? Aonde eu consigo me livrar da depressão? Qual é o lugar para isso? Sabe? Como o mundo vai me ouvir se ele não me respeita? Então, o artista tem esse poder de mostrar um caminho de alívio para a alma, de alívio pro coração, sabe? Que é verdadeiramente o papel da arte. A arte ela é um alívio para as dores do dia a dia. Quando você canta, já falava pessoal, né? Quem canta seus males espanta. Realmente, a gente canta para se aliviar. A gente vai no teatro para esquecer. A gente lê um livro para fugir. Entendeu? E para onde que essas pessoas estão fugindo? A gente não sabe, porque não é a gente que tem produzido entretenimento. Sabe? O entretenimento não é pecado, cara. O entretenimento é uma bênção. O entretenimento é o lugar de alívio da sociedade. Sabe? A pessoa tem que chegar na casa dela, ter a segurança de sentar, assistir um filme com a família inteira e ficar feliz no final, porque assistiu um bom filme. Entendeu? E que dentro desse filme, essa pessoa não vai encontrar só a crítica à sociedade, pode ser um lugar de livre debate para a família, aquele entretenimento que foi produzido. Isso é maravilhoso. Ah, minha amiga Zanara, ela fez Rua Azul, eu amo essa menina. Sabe? Cara, eu viajo. Então, assim, me pergunta aí, que senão eu vou ficar falando sozinho.
Cara, é muito gostoso estar recebendo isso, cara. Assim, é muito bom ouvir de quem sabe, cara. Isso me encanta verdadeiramente, cara, de verdade. Eu até me perdi aqui no que eu ia falar. Lembrei. É o que você falou, cara. Eu acho que assim, tem muita gente que às vezes só limita ao entretenimento, né? Tipo assim, eu vou fazer porque querendo ou não, eu tô ali na frente, é uma forma de Sim, status e tudo mais. Mas vendo a maturidade com que você fala disso, e isso realmente só se alcança com maturidade, convivência, né? Assim, o tempo de experiência que você tem, as coisas que você passou, o que você já viveu na arte, vamos dizer assim, é muito legal porque agrega esse valor, né? sim, Porque eu vejo a arte, como você falou, como arma muito potente de evangelismo, sim, cara. sim. De ir para a rua e as pessoas terem essa real concepção do que está sendo passado ali, da palavra sendo passada e essa facilidade de absorver o que está sendo passado. Uhum, Né? Então, assim, eu vejo como uma arma muito potente de evangelismo, cara. E isso é muito legal do teatro em si, uhum, entendeu? Lógico, todas as artes ali acabam se completando, e isso é muito legal a gente mesclar isso. sim. Mas eu encaro o teatro como uma das armas mais potentes de evangelismo, cara, e desse canal da palavra, né? E foi o que você falou, não é só no palco, né? A Sim, gente, a gente tem que ser uma carta ali para que outras pessoas leiam, né? A gente pode ser, tem que ser a palavra em movimento. Às vezes aquilo que eu vou falar não vai impactar tanto quanto aquilo que eu vivo, né? E essa é a realidade, né? total, E eu total. digo não só no Mano, teatro, mas em tudo que a gente faz, né? mano, Pode falar? a galera aprende pelo exemplo, pela convivência. Uma das coisas que mais me marcou nesse período todo do Giovanni Si era como os exercícios que eu reclamava muito. Mano, uma coisa que você vai descobrir em mim, eu detesto fazer exercício, Jesus. E eram de muito esforço, cansativos, de o dia inteiro. Eu, por exemplo, eu odeio refazer alguma coisa. E durante o processo de escrever a peça de conclusão de curso, eu tive que reescrever várias vezes. E o quanto esse sofrimento me unia àquelas pessoas que estavam comigo. Por quê? Porque eu descobri pelo exemplo de superação deles o quanto eu podia contar com aquelas pessoas, sabe? O quanto eles eram Jesus para mim naquela hora, sabe? Eu lembro de momentos em que a gente ficou escrevendo a peça. Eu escrevi a peça enquanto eu estava morando no sertão e como eu estava na equipe de escrever a peça, no período em que a gente escrevia, o resto da turma estava liberado. Então ficou eu e mais dois amigos sentados meio que num porão lá, escrevendo o dia inteiro, e aí a gente entregava, a peça era rejeitada, a gente tinha que escrever de novo, entregava de novo, e passando por inúmeras correções que melhoraram muito a nossa ideia original. Sabe? Durante o processo a gente não entende isso. Mas o cuidado que aquela turma tinha comigo de levar água, levava suco, levava lanche, pipoca, e a gente por horas ali se dedicando a escrever aquilo, e como eu entendi ali um processo de Deus, de eu compreender a dependência, o amor, que Deus me trata da mesma forma como eles me tratavam, que Deus via que eu estava incomodado de estar ali, que era uma obra que eu não queria que ninguém mexesse, mas eu precisei entender durante o processo de produção que para melhorar, às vezes as coisas precisam ser rejeitadas. E você estava falando sobre o teatro como uma arma de evangelismo. Cara, eu acho, não só o teatro, mas a arte em geral, a maior arma para se manifestar quem Deus é, sabe? Ontem, ontem, ontem eu sentei com a minha família e a gente foi assistir a Cabana. Eu li aquele livro duas vezes. Como eu sou ministrado com aquele livro, como eu sou ministrado com aquela história. E eu sentei com a minha família, o Zé tava lá em casa também, a namorada do meu irmão tava lá em casa, e na casa da minha mãe, né? E aí a gente sentou para assistir, todo mundo na sala, e eu comecei a pensar, cara, quantas pessoas aquela mensagem já não impactou? Quantas pessoas aquela revelação já não impactou? Sabe? Quantas pessoas não foram alcançadas por aquela verdade de quem é Deus, Jesus e o Espírito Santo? Eu tinha uma dificuldade enorme de entender o papel dos três e como os três funcionavam, e eu só fui entender depois que li aquele livro pela segunda vez, sabe? Então, assim, é a arte manifesta para tocar o coração de alguém, sabe? Eu acho que se todos nós que produzimos arte cristã pensássemos dessa maneira, mano, o mundo era nosso, a Netflix era nossa, entendeu? O mundo estava sendo tocado por aquilo que a gente vive, porque a gente acredita naquilo. E eu acho que o grande medo da gente é ser confrontado com uma realidade que faça a gente desacreditar do que a gente acredita.
Sabe, o nosso grande medo de entrar hoje no mundo do entretenimento é ser contaminado, quando na verdade, cara, nós somos as pessoas que vamos contaminar essa galera. Sabe, se você entrar no Twitter hoje é só treta, mano, é só treta. É, fulano falando de cicrano, que falou de Beltrano, que xingou não sei quem, que manipulou não sei o que. Cara, peraí, essa pessoa é a que canta música que toca na casa do meu vizinho. Imagina se fosse eu fazendo o contrário. Imagina, sabe? Imagina se fosse eu escrevendo a novela que passa na Globo. A gente marreta a Globo, a gente espanca a Globo e realmente o que ela fala é horrível, o que ela prega é ridículo. Mas, mano, quem se colocou no lugar de escrever alguma coisa que mude aquela realidade? Quem é um catalisador tão forte quanto eles? Ninguém. E eles alcançaram esse lugar porque eles não tiveram medo. Sabe? Ah, eles fizeram por caminhos escusos, de uma maneira que a gente não faria. Sim, mas eles também se prepararam de uma maneira que a gente não se preparou. Entendeu? Então o material deles se torna relevante. Mano, quem hoje discute com C.S. Lewis? O cara que escreveu as Crônicas de Nárnia. O filme do cara foi pra Disney, irmão. Ou seja, a obra dele é tão relevante que você não tem como calar aquela voz. Sabe? Eu acredito que quando um artista se torna tão relevante, ele é uma voz que ele é ouvida até depois que ele morre. Então, assim, quando você se torna um artista relevante e importante a ponto de você não ser calado por ninguém, eu acho que você alcançou o projeto de Deus para sua vida. Sabe? É você escrever um livro mano, Santo Agostinho, esses caras que escreveram os primeiros filósofos da humanidade, antes do... Ai, meu Deus. Esqueci, depois eu lembro. Os primeiros pensamentos de filosofia nascem da igreja. Entendeu? A moralidade, a decência. E você não tem como ignorar os pensamentos desses caras. Você pega o livro deles, você para pensar, você fala, mano, como isso é relevante para a sociedade? O que eu, como cristão, como artista, estou fazendo de relevante para tocar a sociedade? Sabe? Por exemplo, eu amo Morada. Amo Morada. Amo. Eles são incríveis. Mas quando eles lançaram a música, uma das últimas músicas deles, a música começa assim, a porta da casa mais simples, o anjo da morte não entra, a estrada que corre para o mar, o vento que abre o caminho é você. Aí a gente ficou aqui pensando assim, beleza, a gente tem um background que faz a gente entender do que eles estão falando. Aí se você pega uma pessoa que nunca entrou na igreja e coloca a pessoa para escutar isso, tu já pensou como essa pessoa vai se sentir? Ela tem que fazer um curso teológico, uma pós-graduação para entender aquilo ali. Entendeu? É adoração? Sim. Funciona no culto? Funciona. Mas não toca quem precisa ser tocado. Entendeu? A gente atrai a presença de Deus para as nossas reuniões. Mas como a gente atrai as pessoas que não têm a nossa vivência para as nossas reuniões? Entendeu? Eu acho que esse é o papel do teatro. Quando eu assisti Rua Azusa... Facilitar essa compreensão, né? Sim, a compreensão de quem Deus é. Quando eu assisti Rua Azusa pelas últimas vezes, eu assisti na Zona Sul. Eu assisti num teatro na Zona Sul. Quando eu cheguei lá, mano, era tanto blogueiro, era tanto artista, que eu fiquei assim, mano, esses caras alcançaram. Esses caras alcançaram o propósito do evangelho. Mano, eles falam sobre batismo no Espírito Santo e a galera começa a chorar dentro do teatro. Você vê blogueiros que fazem textos altamente ateus, críticos, sabe? Os caras que a gente bate, se dobrando diante da presença de Deus lá dentro, se arrepiando por algo que eles não sabiam o que era. Mas lá na frente essa semente vai germinar e eles vão entender que foi Deus que tocou eles naquela hora. Olha que loucura, cara. Os caras têm um trabalho artístico tão relevante que eles pegam a Xuxa e colocam dentro de uma base missionária na África. Peraí, mano. Que bravo, isso é ser igreja, cara. É você pegar a Bruna Marquezine e ela fazer um movimento no Instagram dela para alcançar crianças na África que estão passando fome. Peraí, cara. Isso é reino de Deus, sabe? Isso é o que Deus espera da gente. Muito mais do que viver os nossos processos dentro do evangelho, é produzir algo que toque a sociedade. Entendeu? Com certeza. Essa visão é muito absurda, assim, porque assim, mano, a absurda que eu falo é muito boa. A Sara, inclusive, comentou aqui, Sara Fernandes. Beijão, Sara, tá com a gente aí também, uma bênção, uma potência nas mãos do Pai. Maravilhosa, maravilhosa. Com ela aí também. Medo de cantar uma música que essa mulher escreveu. É bênção pura, né?
Aham. E ela estava falando aqui da importância das canções para a igreja, né? Sim, De compreensão também, né? Que foi o que sim, você falou, às vezes a gente usa termos tão complexos e tudo, e as pessoas que estão chegando agora não têm acesso a isso, né? E sim, quando a gente fala de evangelismo, que é algo poxa, eu amo, a gente ama, é algo que a gente tem que pensar sim nesse molde. Porque eu, quando paro para escrever, quando paro para compor, a gente dá liberdade ao espírito, sim. Mas a sim, gente tem que pensar nesse jeito também. Isso que eu estou fazendo vai ser usado para que outras pessoas sejam alcançadas. Como é que outras exatamente. pessoas vão ser alcançadas se eu quero usar termos ali para mostrar que eu sei teologia e tudo mais? Cara, tudo vai do sentido daquilo que você quer fazer, né? Uhum, Aonde você quer chegar, aonde Deus quer te enviar. E a sim, gente não pode limitar isso. É muito legal, teologia é muito importante a gente estar estudando. sim. Eu tenho amigos Eu ali que me gosto, acompanham no estudei. movimento. Quando eu estava no Giovanni Sil, meu primeiro período inteiro foi de teologia. A gente não tem como escrever nada para Deus se a gente não entender do que Ele Sim, deixou sim, pra tem que gente. saber daquilo que a gente fala. Exatamente, cara. E, por exemplo, é o que eu falo. É para quem você está falando. Exato, Entendeu? cara. É você É isso. entender para quem você está falando. O que o Morada faz não tem propósito, é lógico que tem propósito. Eles são maravilhosos no que eles fazem. As produções artísticas deles são incríveis e eles estão falando para a igreja. E esse é o papel deles, falar para a igreja. Isso é ruim? Não. Amém. Agora, a gente também precisa falar para fora. Por exemplo, eu vou pegar um outro extremo, mas a Priscila Alcântara, que é uma das pessoas mais criticadas no momento e que eu admiro muito o trabalho dela. Já admiro demais, demais. Não sou o cara que vou levantar a bandeira, Priscila Alcântara sempre, mas eu gosto muito do que ela faz. E ela escreveu um álbum chamado Gente, onde ela não falava, acho que ela não falou o nome de Deus em uma música. Ela cantou a dor. Ela falou sobre a liberdade que o Espírito Santo propõe para a gente, sem falar do Espírito Santo. Ela falou sobre nos clipes dela, ela falou sobre a perseguição que os homossexuais sofrem, sem falar disso abertamente, diretamente. E ela foi falando sobre coisas e ela começou a ser extremamente criticada. E eu parei para refletir sobre qual tem sido o meu papel no meio disso tudo, sabe? Eu parei para pensar sobre para onde eu vou, para onde eu estou indo. Eu estou indo para o lugar de ministrar a igreja, de cuidar da igreja, de tratar da igreja, que é um lugar louvável. Sim, esse lugar precisa existir? Precisa. Mas também precisam existir as pessoas que vão ministrar fora, sabe? Para onde eu quero caminhar, sabe? Como eu vou tocar essas pessoas agora? Porque, por exemplo, até gente que ministra a igreja, eu geralmente, nesses últimos anos, eu tenho ministrado mais a igreja. E como que eu vou me comunicar plenamente à igreja? Porque as dores que a igreja passa são as mesmas dores que as pessoas de fora passam. As mesmas dúvidas que o cara da igreja tá, é a mesma dúvida que o cara lá de fora tá. Como eu vou ensinar esse cara a resolver essa questão? Eu resolver essa questão em mim? E aí começa todo o processo do artista. Todo mundo se irrita muito quando a gente fala muito de arte, fala que artista é muito sensível, é muito chato, é muito melindroso, chora à toa, fica magoado fácil. Sim, porque a gente está sempre no limite da emoção. O que a gente coloca para fora quando a gente escreve e compõe é o que a gente é. Se a gente está escrevendo sobre alguma coisa é porque a gente experimentou, sentiu, doeu em mim. A fala de um personagem que eu coloco lá no palco é eu. O Juan tá aqui que não me deixa mentir, acabou de entrar. De alguma forma aquilo ali sou eu, entendeu? O que aquele personagem está dizendo é um pensamento meu, passou por mim. O que um cara coloca em uma música, você quando compõe, você está usando as suas emoções. Por mais que passe pelo filtro do Espírito Santo, tem você ali. Cara, hoje eu pensei muito sobre essa questão do a boca fala do que o coração tá cheio. Tem dias que é melhor a gente não falar. Mas eu não digo que tem dias que é melhor a gente não compor. Não tem dias que é melhor a gente não escrever. Eu não acredito nisso. Eu acho que tudo que a gente sente tem que ser transmitido e traduzido em forma de arte. A sua raiva, o seu sofrimento, a sua alegria, as suas vergonhas, tudo tem que ser transmitido. Porque tudo isso toca a vida de alguém. O problema é como você vai resolver isso dentro de você e traduzir isso para as outras pessoas.
Porque a arte ela vai mostrar o caminho de alívio para a sociedade. Entendeu? Por exemplo, a gente. Um dos grandes problemas da sociedade é o suicídio. E aí a gente tem uma série no Netflix que nome 30 Reasons Why, que vai falar sobre suicídio, os 13 porquês de uma pessoa se suicidar. Uma arte mal trabalhada como aquela virou um motivo das pessoas se suicidarem mais. Enquanto nós, como cristãos, temos o caminho para tirar a pessoa da ideia do suicídio. Nós temos o caminho, cara. Sabe, nós conhecemos a verdade, nós sabemos onde está a vida, nós sabemos qual é o caminho. Se nós tivéssemos escrito a mesma série, nós teríamos salvos muitas vidas. Foi o que você falou, desculpa te interromper, mas eu vejo como assim, armas potentes em mãos Sim, erradas, né? total, Você falou, se a total. gente estivesse se colocando nessa posição de estar ali ocupando esses lugares e estar se preparando para isso, cara, Sim, imagina a potência disso. Foi o que você falou, total. imagina chegar um momento de você estar escrevendo uma novela para Globo, vamos dizer assim. Só que Uhum. eu vejo de outra forma, e eu já vivi na pele isso, dessa demonização do fato de você querer fazer algo misturando no meio secular, vamos dizer assim. Sim, sim, sim. Eu, há muito tempo atrás, mais precisamente 15 anos, eu fiz a minha primeira banda. E ela Uhum. surgiu no estúdio da Sara Nossa Terra, lá no Jardim Guanabara. Uhum. E era uma banda gospel, com um propósito muito bacana. A Luísa participava, uma galera muito legal participava. E assim, essa banda começou a receber convites para estar tocando em eventos que não eram evangélicos, né? Cara, eu sofri tanta retaliação, velho, por conta disso. Porque, assim, começaram a demonizar. Eu entendo de certa forma, porque eu era moleque novo na época, e Sim. eu entendo a ideia dos pastores. Cara, o moleque vai se perder, vai chegar lá fora, vai se deslumbrar Uhum. e vai acabar saindo da igreja. Só que, cara, eu senti, assim, uma falta de sabedoria tão grande De de como não conduzir, tentar né? tratar isso. Exato, simplesmente me jogaram de canto, você não serve mais para estar aqui porque você tá andando com a galera do secular. Entendi. Mano, eu paro para imaginar hoje em dia, eu vejo quantas vidas já não foram mortas, vamos dizer assim, por conta de atitudes impensadas assim, Sim. né? Ah, não, você está fazendo teatro lá fora, no secular, ou você está participando de um outro projeto que não seja gospel, então você não serve para estar fazendo a obra. Uhum. Mano, isso é uma falta de sabedoria tão absurda que me assusta até os dias de hoje, cara. O Tudo que é que a forma com acontece? que se trata a situação. Sim, o que que acontece, cara? Eu falo isso hoje com essa segurança porque eu vivi muita coisa. Hoje eu tô com 29 anos. E eu vivi muita coisa. Eu fui experimentado em muita coisa. Eu tive que escolher inúmeras vezes ficar com Jesus. Sabe, eu tive que suportar as dores das minhas escolhas, das minhas decisões, de abrir mão de projetos, abrir mão de sonhos, de abrir mão de coisas que realmente queria fazer. E eu olhava para aquilo e falava, mano, não dá para ir por esse caminho com Jesus. Não dá, não dá. Entendeu? Então eu vou ter que abrir mão desse projeto e escolher ficar com Jesus. O que eu não tô dizendo pra galera, tipo, a partir de hoje eu vou tocar Zaraia, eu vou partir pro secular sem a menor estrutura. Não, não é isso. A gente fala isso hoje porque a gente já tem uma caminhada, um lugar estável em Uma Jesus, a maturidade. ponto, é uma maturidade de poder dizer, cara, vamos começar a influenciar o mundo, mas depois de estar seguro em Jesus. Sabe, você Exato, precisa exato. estar firmado na rocha. É o lance de você não Raízes construir a sua firmadas. casa na areia. Sabe? Você não pode construir sua casa na areia. Você tem que ter princípios definidos de quem Deus é, qual é a imagem de Deus pra você, qual é o seu lugar de segurança em Jesus. Quando tudo der ruim, tu vai correr pra onde? Tu vai chutar o barco? O que você vai fazer com o seu coração? Entendeu? Essa pra mim é a grande questão. Sabe? Eu Produzir vejo pra como fora. linha de frente, né, Gabriel? Sim, Desculpa. Eu vejo como linha de frente. Não tem como você enviar uma pessoa para a batalha sem o devido preparo, sem a devida sim, armadura, né? sim. E a gente sabe que na palavra isso é importante, né? Tem a galera do Leões do Reino aqui, É o Zé, Acho que é meu o mano Zé. Zé. comentou aqui, é É o o Zé, o Zé, Zé. é. É o Ah, Zé. vê que ele botou ser sal no saleiro é perder a Apenas no saleiro. funcionalidade, apenas no saleiro. E isso é verdade, mano. Tem tudo a ver com o que a gente está falando. Mas parte desse princípio, né?
É um preparo que a gente tem que ter. E eu entendo, hoje em dia eu entendo. Falo, cara, realmente, eu era um moleque imaturo e eu tava andando por caminhos que provavelmente eu iria me perder, e me perdi realmente. Eu fiquei um tempão Sim, afastado, mano, trabalhei muito tempo no meio eu, secular. eu falo pra você, eu não me perdi porque Deus é misericordioso e porque eu sou covarde. Entendeu? Porque às vezes eu via as oportunidades que eu podia dar uma balançada, eu falava, acho que não, vou não. Daí eu voltava correndo, mano, e me apegava em Jesus. E o que que acontece? Quando eu descobri a palavra, cara, foi que tudo mudou pra mim. Porque como eu sempre fui da igreja, eu demorei pra ter a minha experiência com Deus. Demorei muito tempo, muito tempo. Se eu não me engano, foi 18, 17 anos por aí. Eu estava fazendo aniversário e minha mãe decidiu me dar uma Bíblia de presente. Sendo que eu não tinha o menor interesse em ler a Bíblia. Eu achava tudo muito chato, eu achava ir para a igreja chato. Eu não tinha a menor paciência para nada disso. E aí eu. Oi, Sabrina! E aí minha A mãe me dá uma Sabrina, Oi, Bíblia. Clarice, Matheus tá aí também. Fernanda E tá aqui no aí, cantinho oi, também. amiga. e aí minha mãe me leva numa livraria e eu compro uma Bíblia chamada Bíblia A Mensagem. É uma Bíblia extremamente diferentona, não sei se a galera conhece. Ela é escrita por um pastor que decide escrever. Fala aí, Johnson. Cara, esse cara, Matheus Johnson, é meu amigo de seminário. Cara, é um moleque que eu amo muito. Muito, 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 muito. Paulista da vida. E minha mãe me dá essa Bíblia de presente. Eu fui pro seminário com essa Bíblia. O Johnson me zoava muito porque os professores odiavam essa Bíblia. Falavam super mal dessa Bíblia na sala de aula. Porque ela não é uma Bíblia, ela não é uma tradução, ela é uma paráfrase. Ela foi escrita por um pastor, porque os jovens da igreja dele achavam a Bíblia um troço muito chato de se ler. E ele decide escrever a Bíblia de uma maneira legal de ser lida. E realmente me alcançou. E aí eu fui entendendo quem era Jesus, e eu fui confrontando o que Jesus falava com a minha realidade cristã. E aí eu fui enlouquecendo, porque eu via que o que eu pregava, o que eu ouvia, não condizia com o que Jesus dizia, meu irmão. Aí eu entrei em parafuso, e foi quando eu tive a minha primeira experiência com Deus. A minha primeira experiência com Deus não foi falar em línguas, não foi ser tocado por uma canção, foi estar no meu quarto sentado lendo a Bíblia. Eu sei que isso parece história de pregador, mas é verdade. E isso me mudou. A Bíblia é viva também, Roberto, é verdade. É uma Bíblia incrível, incrível. A Bíblia que eu tava lendo no momento que eu perdi a minha é a NVT, mano. É muito boa, muito boa. Eu aconselho para quem quiser uma tradução moderna da Bíblia, é bem legal. E o que acontece? Quando eu vi esse cara ter o esforço de traduzir a Bíblia inteira para que pessoas tivessem acesso a Jesus, eu falei assim, não, peraí, então tá na hora de eu traduzir a minha arte para que pessoas tenham acesso a Jesus. Tenham acesso a essa liberdade que eu tenham acesso a esse amor, cara, porque o amor de Jesus é o que vai constranger as pessoas de se aproximarem dele. Sabe, a gente sempre faz um processo inverso de tentar demonstrar o que você não deve fazer para você se tornar um cristão. A gente sempre faz o processo do não faça, do não beba, do não transe, do não saia, do não beije, do não namore, quando na verdade Jesus ele faz um processo totalmente ao contrário. Ele chega para você e ele quer você inteiro, com tudo que você tem para oferecer naquela hora. Entendeu? Ele quer uma proximidade, porque o que ele está tentando é tirar coisas que não são você. Tirar o sofrimento que não é você, tirar a dor que não é você, tirar o desejo do suicídio que não é você, porque ele não te criou para viver dentro dessa dor. Entendeu? E aí o que acontece? Pela arte eu consigo fazer isso, mais do que pela pregação. Entendeu? Porque a pregação ela é uma arte, só que ela também tem suas regras. O que como pregador, inúmeras vezes eu fico limitado. Entendeu? É difícil eu conseguir manter um público preso comigo falando por 1 hora. Sabe? Se eu não tiver muita técnica. E eu tô te falando como quem treinou as técnicas. E tem hora que é chato, mano. Eu falo como quem viveu na igreja a vida inteira. Tem dia que tudo que eu não quero é ver uma pregação. Entendeu? Nesse período de quarentena, graças a Deus acabou, aleluia, Jesus. A minha maior dificuldade é assistir uma live inteira. Cristo de poder e glória, não dá pra mim. Eu fico muito irritado, eu acho chato. E por mais que seja
mensagem que está me ministrando. Eu olho pro celular, eu vou na cozinha beber uma água, e enquanto se é um filme, eu fico 2 horas ali sentado assistindo loucamente. Por quê? Porque tem todo um processo que te prende, que te segura. Cara, e a arte, ela tem esse poder. Entendeu? Minha É uma líder está aqui, a estratégia, Érica, né? maravilhosa, que está em Portugal, volta em nome de Jesus, mulher. Sabe? E isso me encanta, cara. Me encanta. Porque o que acontece? A Érica viveu isso muito com a gente. Viveu isso muito comigo quando eu voltei. E a primeira vez que eu produzi alguma coisa para a igreja, se eu não estou enganado, foi no Holidays mesmo. No primeiro Holidays, que a gente escreveu uma peça que eram 3 dias e tal. Foi uma loucura fazer aquilo. A gente mesmo não sabia muito para onde a gente estava caminhando. E a gente percebeu que alcançou as pessoas. Mas como eu senti que mesmo eu, como um artista, não tenho controle sobre o que eu produzo. Ali, para mim, isso ficou claro. E esse talvez seja um medo do artista cristão. Quando a gente está escrevendo, a gente está extremamente preocupado em traduzir o evangelho de uma maneira que fique coerente, que fique precisa, que fique objetiva para todo mundo beber da mesma água. O que nunca vai acontecer, porque o Espírito Santo, ele vai ministrar as pessoas da maneira que eles precisam. E quando a gente escreveu a peça do Holidays, a gente falava, não, esse personagem aqui tem esse problema, e a gente vai deixar isso claro para todo mundo ver. E quando as pessoas foram dar o feedback pra gente, as pessoas entenderam outros problemas que a gente não tinha colocado na peça, a gente ficou, meu Deus do céu, e agora? E agora? E se a gente como artista descobrisse o quanto o Espírito Santo vai ministrar as pessoas com aquilo que a gente não colocou, sabe? Com aquilo que a gente não disse, com aquilo que a gente não pensou em colocar lá, sabe? Convencimento vem dele, né? Convencimento vem dele, mano. É você tornar o evangelho tão prático, tão visível, a ponto das pessoas sentirem no coração, sabe? Mano, como a música ajuda a gente nisso, como uma iluminação ajuda a gente nisso, sabe? Como um background, como um telão ajuda a gente nisso, sabe? A gente não pode deixar de usar nenhuma tecnologia pro reino, cara. Não pode deixar. O Juan falou aqui que tanto no Holidays 1 quanto no Holidays 2. Cara, no Holidays 2 foi uma loucura. A gente desenvolvendo o personagem que era um faxineiro, e a gente foi perguntar para as pessoas no final. As pessoas falaram, não, aquele personagem era Jesus, não, o personagem morreu, não, o personagem era um anjo. E por mais que a gente tivesse tentar explicar para as pessoas quem era o personagem era o que a pessoa precisava naquela hora. Talvez aquela pessoa precisava que aquele velhinho fosse Jesus. Talvez para algumas pessoas aquele personagem foi o pai que ela precisava. E a gente, como artista, tem que confiar no Espírito Santo para produzir algo que vá tocar o coração das pessoas. Entendeu? Gabriel, tu entende, hoje em dia, eu acho que isso tem mudado, pelo menos na minha concepção. Esse lance daquela velha frase, né, que fala, vocês estão trazendo o mundo para dentro da igreja. Tu entende que isso está sendo mudado? Cara, eu escutei isso inúmeras vezes, velho. Cara, Isso é tão chato. O que eu penso sobre isso, e vai parecer um pouco... Mano, eu sou muito meio fora da casinha para algumas coisas. E eu entendo o que as pessoas querem dizer com trazer o mundo para fora da igreja. Mas se a gente quer alcançar o mundo, ele precisa entrar na igreja. A nossa intenção não é alcançar o mundo. A gente quer falar para quem? Não é para o mundo. Até que ele se torne igreja. Então como que eu vou falar com eles? Na minha linguagem? Não dá, cara. Os caras não têm, eles não vão me dar nem atenção. O DJ no Holidays. Isso aí. Esse é um exemplo. O DJ no Holidays é exatamente isso. Como a gente olha, na primeira vez que ele tocou, eu fiquei do fundo da igreja assim. A gente vai ser colocado pra fora. É o fim, nunca mais vai acontecer. Acabou, daqui a pouco eu tava vendo as velhinhas dançando. Aquilo ali me enlouqueceu. Quando eu vi os obreiros dançando, tinha pessoa que parava a gente e falava assim, faz 20 anos que eu não danço com meu marido. Faz 20 anos que eu não danço. Peraí, como a gente demonizou a dança? Em que momento? Ou a dança só pode ser a ministração? Não, cara, a Sabrina vai poder falar sobre isso muito melhor do que eu. Cara, a dança é um caminho libertador. A dança, olha aí, Fernanda também pode falar sobre isso.
sobre o quanto a dança Semana que consegue vem a tirar Nath as vai dores ser de dentro sobre do teu dança. coração. Eu tenho uma experiência com a dança, de eu estar num momento de intercessão e eu ser ministrado só com uma pessoa dançando, sem nada ser dito. E de colocar a alegria do meu coração para fora dançando. Cara, tem dias que eu falo com a minha irmã, tudo que eu queria hoje é dançar até para fazer bolha. Porque eu sei que quando eu acabar de dançar, a tristeza vai embora. Por mais que no outro dia eu tenha que encarar os meus problemas de novo. E aí a gente pensa que dançar tá ligado a coisa profana, a coisa mundana. Não, na verdade Deus criou a dança pra gente. A dança é nossa. O diabo não tem poder de criar nada, ele só perverte. É nosso. Cara, é O nosso. pastor Luan tá falando que dança em casa. Tem que dançar, irmão. Tem que dançar. De passar vergonha, danço mesmo, cara. Da mesma forma como eu amo atuar, da mesma forma como eu amo escrever, sabe? Da mesma forma como a gente precisa se. Eu não acredito que eu vou usar essa palavra que eu tanto julgo, mas a gente precisa se empoderar como artistas cristãos e assumir o nosso lugar dentro da sociedade, não dentro da igreja. Não adianta você querer lutar contra a igreja para produzir Amém. alguma coisa que a igreja não vai entender. Você precisa ser um artista. Seja um artista cristão, não seja um cristão artista. Sabe? Ministre a igreja, mas também ministre a vida de pessoas que precisam ser tocadas pelo evangelho. Você é, mano, eu sou a cura para as nações. Eu sou o caminho para que a cura para as nações se manifeste. Sou eu, mano. Sou eu, mano. Eu vejo muita série, eu fico olhando para aquilo, eu fico pensando assim, mano, o cara que escreveu isso jamais imaginou que um cara no Rio de Janeiro ia estar sentado dentro da casa dele assistindo a história dele. A loucura. Talvez alguém virou para ele e falou assim, cara, isso não faz sentido. Você entende? Se a gente como cristão pensar assim, mano, pô, a gente transforma tudo, sabe? Eu sei que é utopia. Eu sei que não é amanhã que a gente vai ter uma série na Netflix top cristã que vai... Eu sei que não é, eu sou realista. Mas a gente precisa começar. Entendeu? A gente precisa começar. É como a galera às vezes vira pra mim, Gabriel, eu gosto de dançar, aí eu quero entrar pra dança da igreja, mas eu também gosto de cantar. Aí eu queria entrar para o Ministério de Louvor. Mas eu também gosto de fazer teatro, e eu queria estar no teatro. Mas eu não consigo fazer tudo ao mesmo tempo, porque os ensaios são nos mesmos horários. Eu falo pra pessoa, experimenta, cara. Experimenta. Fica 3 meses lá no louvor, vê como você se sente. Fica 3 meses na dança, vê como você se sente. Fica 3 meses no teatro e vê como você se sente. Cara, vai pra tudo, vive tudo, sabe? Experimenta tudo, porque Deus vai usar tudo que você é para ministrar a vida de outras pessoas. Não é um pedaço, sabe? A arte, ela para mim, a arte, ela tem um sentido de completude. A arte, ela não pode ser só eu sentado na cadeira escrevendo para alguém ler. A arte, para mim, ela tem que ser como eu me sinto quando eu estou fazendo aquilo. Entendeu? Eu tenho que lembrar do choro que eu chorei para colocar para aquele personagem. Eu tenho que fazer o ator que tá fazendo o meu personagem entender o porquê aquele personagem. Entendeu? Porque ele tá chorando. Sabe? Eu tenho que fazer ele ir lá na dor dele e falar assim, cara, eu quero que você se lembre agora do dia que você foi rejeitado. Para que quando as pessoas olhem para você, elas lembrem elas falem assim, meu Deus, eu já me senti assim um dia. O que esse cara vai fazer para sair daí? Sabe? E eu tenho escutado muitas pregações do apóstolo Jonas e da pastora Naira que tem me tocado realmente, que é, e quando a porta não abre? E quando a cura não vem? O que a gente faz? Sabe? Porque por muitos anos como igreja, a gente sempre fez peças que Jesus entrava e trazia solução. Ah, Gabriel, você está criticando? Não. Tem o seu papel. Funcionam até hoje. Elas mostram que Jesus é o cara que resolve os problemas, sim. Mas eu, Gabriel, gosto de escrever coisas que vão me mostrar como eu vou usar o que Jesus me deu para resolver essa questão. Como que eu vou fazer? Essa é a questão, sabe? Como eu vou resolver a briga que eu tive ontem com meu pai? Jesus vai entrar dentro de casa e fazer gente dar mão? Não. Eu vou ter que ir lá, pedir perdão, sentar, conversar, entender o porquê ele brigou comigo. Entender o porquê desse distanciamento. Porque esse é o processo natural.
e entender que esse é o desejo de Jesus pra gente. Sabe? Amém. Que a gente seja o canal de perdão, que a gente seja o canal de remissão para as pessoas, sabe? Que a gente seja a forma como as pessoas vão entender como os problemas humanos são resolvidos. Porque o evangelho é sobre isso, e isso é o que me toca em Jesus. Eu estava lendo um livro que o nome é O Reino de Ponta Cabeça. Ele vai falar sobre um Jesus muito mais humano, ele vai falar sobre Jesus além das curas, ele vai falar sobre um Jesus social, sobre um cara preocupado com a sociedade. E quando você vai ver os passos que Jesus dá, você percebe que ele não faz nada à toa. Quando ele fala para uma mulher adúltera que ela já teve 5 maridos naquela sociedade, ele está querendo dizer para ela, eu te conheço, eu tô te perdoando, mas reconstrói o seu caminho. E como ela vai reconstruir o caminho dela? Contando para toda aquela sociedade que ela foi digna de perdão. Quando essa mulher diz isso, pessoas com pecados muito menores que o dela entendem que elas também são dignas de perdão. E aí Jesus, curando uma mulher, transforma toda uma cidade. Olha isso, cara. Ele se torna o canal do... olha a profundidade do passo que Jesus dá ali. Entendeu? Se aquela mulher que teve 5 maridos era execrada, tinha que pegar água de tarde, porque as mulheres dignas pegavam água de manhã, ela tinha que ir num horário em que ninguém queria ir, que o sol era mais escaldante, que era mais sofrível, ela foi digna de se encontrar com o Salvador. Imagina eu com esse probleminha que eu tenho. Sabe? E essa é a minha preocupação como artista. Eu quero mostrar isso para as pessoas. Que Jesus quer transformar você para que você transforme a vida de outras pessoas, mas ele quer uma transformação prática. Jesus não vai fugir das suas questões. Pelo contrário, Jesus ele não vai não falar sobre o que você está sentindo. E isso o cara da cabana ele faz muito bem, sabe? Tem uma cena no filme, gente, mesmo que eu conte o filme inteiro, é uma experiência muito pessoal, não fique irritado porque é spoiler não. Ele pergunta para Deus por que Deus leva ele de volta para a cabana, sabe? E aí Deus vira para ele e fala assim, porque aqui foi o lugar onde você ficou preso. Sabe? E eu acho que a gente, como artista, tem o poder de entrar nos lugares onde as pessoas estão presas e tirá-las de lá de dentro. É um trabalho de intercessão? Lógico. É um trabalho de libertação? Sim. Mas como essa pessoa vai entender que ela precisa disso? Como essa pessoa vai compreender que talvez o caminho que ela precisa entrar é esse? Sabe? Como eu vou mostrar para essa pessoa que outras pessoas foram libertas? Entendeu? Que é bem o papel daquela peça, para quem não fez Encontro ainda, né? Tem aquela peça lá que todo mundo sabe, que a galera fica um pouco de hate com a peça, mas ela tem um papel. Entendeu? Ela ilustra um processo muito claro ali que, mano, eu fico às vezes pensando assim, beleza, eu até queria fazer melhor, mas no momento eu não consigo. Porque ela é bem objetiva, ela é bem clara, é aquela realidade ali. Sabe? E o teatro ele tem esse poder, entendeu? De realmente ser um lugar de libertação e de transformação e de crítica, sabe? O teatro, ele critica tudo, ele faz você rir da sua própria dor, ele faz você rir do seu sofrimento, para você entender que tem liberdade no meio disso. Um cara aqui, o Luan, ele falou que os Estados Unidos estão há anos investindo em filmes cristãos. E o Zé aqui falou sobre como a facilidade de assimilar isso tudo. Nos Estados Unidos, tem uma igreja que eu admiro muito, que é a Bethel. Eles têm um conservatório, que você fica 2 anos estudando para produzir arte. Entendeu? No conservatório deles você pode ser iluminador, você pode ser cameraman, você pode ser inúmeras coisas. E eles têm essa cultura de arte mesmo. É uma coisa do americano, da produção artística deles e que reflete na igreja, entendeu? Fala aí, mano, que eu já falei muito. Eu falei até com a Gabi, cara, na última live. Eu falei a respeito do home studiozinho que eu venho tentando montar há anos aí, eu não lembro nem desde quando, aqui atrás. E cara, o que eu senti a necessidade era justamente disso, de conseguir dar oportunidade para essas pessoas que querem se expressar e que têm algo de Deus para passar. E eu me coloquei no lugar dessas pessoas, porque muitas das vezes eu queria me expressar, eu queria de alguma forma expor aquelas composições que Deus estava me dando, e eu não conseguia. Né? Porque estúdio a gente sabe que é caro, tem toda essa burocracia, que a gente sabe que
A gente, quando é jovem, às vezes não tem a graninha. Exatamente. E eu acho que vai acabar a live, que a Fernanda falou. 25 segundos. E eu construí o home studio justamente, né, com essa... Faltam 20 Desculpa, segundos. faltam 20 segundos. Vai ter que se despedir. Tá bom, mano, de boa. A gente marca outro dia. Valeu? Vamos sim. Isso é papo aí pra horas. Mano, brigadão. Deus continue te Nada, abençoando. mano. Tamo junto. Tamo junto, cara. Obrigado aí quem assistiu.